Celulite incomoda as mais preocupadas com a beleza, mas pode também se tornar um problema de saúde. Veja no Fala Doutor de hoje. Tanta malhação assim não é à toa. As mulheres lotam as academias de ginástica, muitas em busca do corpo perfeito, e sofrem, principalmente para se livrar daquelas gordurinhas indesejáveis do bumbum e da coxa, que todo mundo conhece. Geralmente faço exercícios regularmente, 5 vezes a semana. Controlo muito minha alimentação, acompanhamento com o professor na academia e faço drenagem linfática. Haja pique para disfarçar as famosas celulites. O esforço até ajuda, mas não faz milagre. Portanto, o melhor a fazer é assumir. Não tem jeito, toda mulher tem. Não tem como não ter uma celulitezinha. Os alvos não são só as gordinhas ou as cheias de curvas. Celulites aparecem até em modelos lindas e magras. Roberta que o diga, corpo de manequim, 21 anos, 1,80 m de altura e 64 quilos. Apesar do rigor com a beleza, as vilãs da boa forma acabam perturbando a modelo profissional. Aparece mais na parte posterior, da coxa e mais na bunda mesmo. Não tem como. Nem modelo escapa de celulite. O problema da celulite não é apenas estético. Especialistas alertam que um descuido a mais chega a afetar a saúde das mulheres. Em um estágio mais avançado, causa dores, buracos na pele e má circulação. Não há cura, mas existem vários tipos de tratamento. Um dos mais modernos é o Ascent. Esse aparelho é um aparelho de radiofrequência que vai aquecer o tecido até uma temperatura de 40 graus, que a gente monitora aqui com esse termômetro. O objetivo é estimular as fibras que tensionam a pele, alisando esse relevo e melhorando aquele aspecto de casca de laranja que fica na celulite. Este outro aparelho produz um vácuo suave que puxa e solta a pele. Movimentos de rolamento dissolvem os nódulos e modelam o corpo. Ótimos para os culotes e celulites mais duras. Já o procedimento com ultrassom mantos vai permitir uma vibração das células, fazendo com que o excesso de gordura seja eliminado pelo próprio organismo. Sem contar que as clínicas também fazem as técnicas manuais, como a drenagem linfática e a massagem modeladora. Os preços variam de R$ 50 a R$ 500 por sessão, dependendo do tipo de tratamento e região do corpo a ser feita. O ideal para começar são 10 sessões. Muita gente sai em busca de resultados impressionantes, como este. Só nesta clínica de estética são realizados, em média, 300 atendimentos por mês. Nesta época, faltando praticamente 3 meses para o verão, a procura quase dobra. A clínica está lotada, a mulherada está desesperada. Só vale lembrar que uma ajudinha da paciente é bem-vinda. Recomenda-se também fazer exercícios físicos e manter uma alimentação saudável. E enquanto elas se preocupam, os homens mesmo não estão nem ligando para meros detalhes. Pessoas que já estão mais amadurecidas passam a aceitar melhor esse processo, porque qual a mulher que não tem uma celulite? Então, para mim, um homem mais amadurecido que não gosta de celulite, não gosta de mulher. Pra falar a verdade, o homem nem repara. Eles não sabem o que é celulite, eles nem fazem ideia. Tem alguma coisa, mas incomoda só a mulher, o homem não incomoda. Pode ser que muitos homens não se importem, mas não tem jeito. A celulite é o tormento da maioria das mulheres. Para tirar as suas dúvidas, convidamos para a entrevista ao vivo a médica dermatologista Maria Helena Sandoval. Faça sua pergunta pelo telefone 3331-9046. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Boa tarde. Bom, a gente viu aí o depoimento do homem. Pela sua experiência de consultório, é isso mesmo? As mulheres é que se preocupam com a celulite? Os homens não ligam muito, não? É o que dizem, as mulheres se arrumam para as mulheres, né? Eu acho que a celulite a gente tem que enfrentar como um nome da doença científica mesmo. A gente chama de lipodistrofia ginoide. Lipo de gordura, distrofia de desordem na troca tecidual, do tecido do organismo. E ginoide porque é típico da mulher. Eu diria que mais de 90% tem. A lipodistrofia ginoide, como a senhora acabou de falar, nem as crianças escapam desse bicho.
Parece um bicho. Parece um nome feio. Mas as crianças que você está falando são as crianças mais gordinhas, né? Porque antigamente mãe achava que criança gordinha era criança saudável. Não é muito por aí. As nossas crianças, elas estão até andando mais cedo. As crianças têm mais assim, estímulos hoje em dia. Eu acho que as crianças nascem espertas. Não, elas são mais estimuladas, elas andam mais cedo, aí elas perdem os furinhos. Pois é. A gente observou aí na reportagem que, assim, a própria modelo diz que tem celulite. Quer dizer, a gente imagina, tem essa ideia de que só os mais cheinhos teriam os furinhos e tudo, mas não é isso não, né? O que acontece no corpo feminino, principalmente, para dar celulite até em mais magrinhos, que não tem gordura sobrando? Tá. Vamos lembrar que a forma da mulher é mais ou menos uma forma de uma pera. Então, nos culotes e no bumbum é onde dá mais celulite. Essas áreas são áreas que têm células receptoras de estrogênio, o hormônio feminino. É por isso que mais cedo ou mais tarde a mulher entra no anticoncepcional, ou na gravidez, ou na menopausa. Fazem que essa doença, essa patologia, piora. Tá? O nome é erradamente chamado de celulite, que o it significa inflamação, e não há inflamação nenhuma, né? Há uma desordem. Então, nas magras, a gente tem que ver se é a falsa celulite, como eu lhe expliquei. A falsa celulite é uma queda de parede muscular. O músculo cai levando junto a gordura. Entendeu? Então, nesse caso, a celulite não é verdadeira, não é do tecido gorduroso, é do tecido muscular. Mas aí o combate seria, então, com os exercícios? Com os exercícios, com uma estimulação russa, que é uma máquina que a gente tem um programa individual, mas que melhora muito a força dessa fibra vermelha e da fibra branca que sustenta esse músculo, certo? Então, você levantando essa musculatura, hipertrofiando esse músculo, você melhora essa Já que nós estamos falando sobre isso, a celulite, na verdade, ela também tem estágios, não é isso? Como é que as pessoas podem identificar os estágios da celulite, até que ela realmente se torne um problema grave de saúde? Certo. O problema grave de saúde, você quer dizer, é a dor e as varizes. Sim. Então, a gente não começa com o grau 4, a gente começa com o grau 1. Né? Então, o grau 1 é aquela que você não vê, mas se você, como você falou, você palpar, você vê iniciando os furinhos. Essa fase é uma fase facílima de você melhorar. A fase que você fazendo drenagem linfática ou uma caminhadinha 3 dias por semana, você melhora. Tá? O grau 2 é quando você já começa a ver os furinhos no estágio não tão ruim, é que os homens não se incomodam, né? Mas o estágio 3 é que você já tem a depressão seguida de dor. Quando você aperta, você já tem uma dor. E você começa a ver uma tortuosidade dos vasos da perna, porque não consegue drenar essa circulação. O grau 4, você já tem a dor permanente. A pessoa já tem aquela pele de aspecto mais pastoso, uma pele mais esbranquiçada, dolorida. Ela fala assim, minha perna tem uma sensação de estar pesada. É porque essa troca vem junto com a troca do vaso. Então, a varize entra junto com a celulite. Elas caminham juntos. Doutora, onde é mais difícil acabar com a celulite? Nas pernas, na barriga, nas nádegas? Por exemplo, a Isaulina de Cariacica, ela tem celulite na barriga. É mais difícil combatê-la? Eu acho que sim. Vamos dizer uma coisa que causa muita celulite, todo mundo faz. O pão branco, um pão francês é maravilhoso, né? Tem até um estudo que mostra que você... O pão não faz isso, faz? O pão, carboidrato, sim. Você mesmo? Comendo mas todo pão... tipo de carboidrato ou especificamente o pãozinho francês? Estou falando do pão francês que todo mundo come. Comer ele sem miolo não ajuda, não? Segundo a nutricionista, o miolo é idêntico à casca. Então, esse pão francês, você comendo diariamente 2 a 4, você aumenta de 3 a 3,5 centímetros na sua cintura por ano. Nossa. Então, esse aumento, que vai ser um aumento, um acúmulo, vai levar a esse aspecto de casca de laranja. Mas isso sem fazer ginástica, né? Comer 2 a 4 ao ano sem fazer nenhum exercício por dia, né? Sem fazer ginástica, claro. A nossa telespectadora, a Janine de Cariacica, pergunta se o refrigerante também é um grande vilão aí para aparecimento de celulite. Sim, eu vou falar dessa alimentação inadequada que todo mundo faz. O refrigerante é uma coisa muito ruim nele, ele tem o sal, e o sal retém água. Então, esse é o principal coisa, essa retenção de água que acontece naturalmente na mulher no período menstrual ou quando ela toma anticoncepcional, tá certo? É que vai agravar esses furinhos, porque essa água no meio da célula dificulta a troca entre aquele meio
junto com o vaso, porque normalmente iria para o vaso para drenar pelo rim e sair na urina. Então, essa dificuldade faz com que fique acumulado nos tecidos, as células fiquem aparentando o aspecto de casca de laranja. E ficar sem comer durante longos períodos, doutora? O jejum prolongado nunca é muito aceitável, porque você acaba mexendo com outros hormônios, você faz com que libere muita insulina no seu sangue, né? Você consome muita glicose, e quando você vai para um prato de comida, você vai com muita vontade. Aí é pior, você deve comer de 3 em 3 horas, menos, né? Há 3 meses do verão, é possível diminuir os furinhos sem comprometer a saúde? Cortando refrigerante, o pãozinho francês de todos os dias? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai ver hábito alimentar. Geralmente, a pessoa que é afetada e se compromete em até admitir que tem, ela tem hábito inadequado. Sedentarismo. Bora, gente, vamos caminhar 3 vezes na semana. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. 3 vezes na semana, meia hora, os médicos já dizem que é bom para o coração e é bom para isso também, tá? Você pode fazer todos os dias, não tem problema. Nada de exagero, como você falou. Não vamos exagerar porque é verão. Vamos fazer um ritmo de vida mais regrado, tá? Alimentação. Tirar o sal da comida, tirar o carboidrato, a massa doce e refrigerante, vamos deixar para final de semana. Quando a senhora fala tirar, é tirar de vez ou diminuir? Você pode fazer uma troca, né? Você pode, ao invés de você tomar um refrigerante, porque você não toma um suco e não adoça? Fazer uma troca, assim. Eu digo massa doce e refrigerante é uma coisa que retém muita... É o carboidrato que fica acumulado. Por exemplo, o álcool se transforma em glicose no organismo, que quem bebe todos os dias, seja o vinho, que é muito bom para a saúde, vai aumentar de peso, tá? E, por exemplo, roupas muito justas, que dificultam a drenagem linfática, salto muito alto, que leva você a pisar irregularmente. É uma coisa que você deve, se você trabalha muito em pé, usar meia elástica, que facilita o retorno venoso. Os produtos que algumas mulheres usam para evitar a celulite funcionam mesmo? Produtos de passar na pele? É um mero coadjuvante. Eu acho que ele pode aumentar a temperatura, ajudar a absorção antes do exercício. É um mero coadjuvante. Então, exercício físico, dieta é a base da pirâmide. Depois a gente começa com a própria drenagem linfática é feita pelos aparelhos, que às vezes a mão da pessoa cansa, o descolamento dos aparelhos que melhora o aspecto da casca de laranja. Dá pra gente fazer tudo, mas o importante é a gente ter uma regra. O importante é diminuir, assim, gradativamente também, ir mudando os hábitos de pouco a pouco, aí elas vão diminuindo. Doutora Maria Helena Sandoval, obrigado pela participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigada. Daqui a pouco, as notícias do esporte com Oscar Júnior.